gente vai conversar com a médica veterinária Tatiana Zambuja, que integra a equipe da administração municipal para fazer todo esse trabalho, né, do cuidado com os animais. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que é bem complicado, sério, que é a zoofilia. Então a Tati vai explicar pra gente um pouco sobre o que é a zoofilia e sobre esse caso que teve registrado em Veranópolis. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes que estão conosco. A zoofilia nada mais é do que o abuso sexual contra animais, tá? Pode acontecer tanto com animais domésticos como também animais de produção, né? Então a gente teve um registro de um caso de zoofilia aqui no município de Veranópolis, né? E é com muita tristeza que a gente vem ter que falar sobre isso, mas também é muito importante, né? As pessoas terem ciência, terem conhecimento do que se trata. Então aí vamos abordar sobre esse assunto hoje. Esse é um caso isolado, doutor, ou não? Isolado ele não é, tá? Porque o que acontece? A gente fala muito hoje sobre a teoria do elo, tá? Todas as formas de maus tratos que hoje encontramos em relação a animais de companhia, seja cães, seja gatos, ele pode estar associado diretamente a outras formas de violência, tá? Como, por exemplo, violência contra a mulher, violência contra crianças, violência contra idosos. Então, normalmente a gente tem que fazer uma avaliação do contexto em que esse animal está inserido, tá? O contexto ambiental e também o contexto familiar, que é muito importante. E é importante ressaltar que só se chegou a essa questão de poder resgatar o animal e poder ter isso em função de denúncias. Então, a importância que as pessoas denunciem, que as pessoas entrem em contato com a prefeitura, através também do Vera Mais, para trazer informações, né? Isso mesmo. Então a gente teve essa suspeita de abuso sexual aqui no município justamente devido ao fato de pessoas estarem chegando com essa denúncia, né? Por isso a importância. Então eu prezo aqui que as pessoas não tenham medo de chegar até os órgãos públicos, de chegar até as autoridades policiais. Lembrando que a denúncia, sim, é totalmente anônima, tá? Não comprometendo quem aí tem talvez algum receio, algum medo em relação a isso, tá? Então, sim, essa suspeita de abuso chegou até nós na prefeitura e no Departamento de Bem-Estar Animal. E a gente, então, fez a apuração dos fatos, tá? Foram identificados, sim, elementos que podem levantar a suspeita contra o abuso sexual a um canino do sexo fêmea, né? E então agora a gente encaminhou esse caso às autoridades policiais para seguirem no processo de investigação criminal. Como é um caso assim que é difícil de detectar, de ver, né? Esse caso foi como, assim? Como é que conseguiram perceber que estava acontecendo isso com o animal? Um animal, quando ele sofre algum tipo de abuso, tá? Existem algumas suspeitas que podem ser levantadas. Primeiro, a gente sempre ver a respeito da personalidade desse animal, como ele está agindo, tanto frente ao responsável como frente a terceiros, né, a outras pessoas. E isso, inclusive, está hoje no nosso protocolo de diagnóstico padrão de maus tratos. Quando a gente chega numa fiscalização em que envolve uma suspeita de abuso, a primeira coisa que a gente faz é ver como esse animal está. Se é um animal que tem medo, se é um animal que demonstra ansiedade, tanto perto do responsável como perto de outras pessoas. Esse animal, inclusive, ele tinha medo ao toque, ele tinha muito receio quando a gente chegasse perto, e era um animal que também vocalizava muito, tá? Por isso que é uma suspeita, né? O animal, quando vocaliza demais, quando há movimentações estranhas nas residências, também pode ajudar em casos de suspeitas. Então, tudo isso a gente leva em consideração no momento de uma vistoria. Então, quando a pessoa perceber todas essas características, aí pode entrar em contato daí? Isso, pode entrar em contato, que então a gente começa a entender de fato o que está acontecendo e realiza a vistoria no local.
E na questão do animal, como é que fica agora? Né? Ele foi resgatado, mas que processo, né? Porque a gente ouve a Tati falando sobre como o animal reage, a gente pode comparar, né, com o ser humano, que também tem características, né, de que forma a pessoa se comporta, né, enfim, numa investigação. Então, isso também traz traumas pro animal, né? E como é que isso é tratado agora? Como é que fica? Onde é que fica esse animal? Como é que vai funcionar? A partir do momento, então, que se levanta uma suspeita, a gente faz imediatamente a apreensão cautelar do animal, que foi o que ocorreu nessa situação, em detrimento da gente pensar na sua segurança e bem-estar, tá? Então a gente realizou a apreensão desse animal. Hoje ele está sob tutela da ONG Instinto Coruja. Inicialmente, então, o animal foi levado para atendimento veterinário, onde passou por todo um check-up para ver as suas condições de saúde, e é um animal que possui um trauma muito grande, tá? Sim. E isso é questão de tempo ao tempo, né? Do animal conseguir confiar, do animal conseguir se sentir à vontade novamente. Então é um processo bem longo para ele a partir de agora. Bom, a Tati tinha começado uma série, né, Tati, aqui com nós, para vir aqui às 10 horas da manhã. Fizemos vários durante várias semanas, e aí a demanda, inclusive, você disse que aumentou, né, dos maus tratos, e essa demanda que você nos disse que aumentou, que agora você está, inclusive, né, se ocupando com tantas tarefas, quais são o que mais fazem, né, de maus tratos para os animais, o que mais chega a você e ainda continua chegando, ainda não diminui, se está aumentando? Nós temos uma grande incidência de denúncias dependendo da época do ano, tá? A maioria das denúncias hoje que ocorrem em relação a maus tratos são da forma indireta. O tipo de maus tratos indiretos é quando uma pessoa está cometendo o ato de praticar maus tratos contra o animal indiretamente, ou seja, um animal que está com um abrigo inadequado, principalmente agora nas épocas frias, aquele animal que passa frio o dia inteiro, que está em meio ao barro, animal com corrente curta, animal às vezes que está doente e há uma certa negligência veterinária, mas aí entra a questão da gente saber diferenciar quando é um animal que realmente está passando por esse ato de maus tratos, ou se é uma família que está em uma questão de vulnerabilidade social e precisa de um apoio e um amparo da prefeitura municipal. Então é muito importante que a gente vá à residência, faça essa vistoria para a gente conseguir orientar essa família da melhor forma possível, né? Muitas vezes a gente já tinha comentado num dos bate-papos que às vezes é uma questão de cultural, né? Que a pessoa não consegue olhar para o animal com a sua devida atenção, mas que precisa de uma orientação, e depois disso, né, após feita essa orientação, é adequado o local, enfim, a situação do animal. Isso continua, Tati? A maioria ainda tem sido essa questão? A gente tem uma grande incidência, sim, de denúncias de maus tratos, mas a maioria se trata exatamente disso, de uma família que talvez precise de, primeiramente, um apoio, de alguma orientação, e é exatamente o processo que a gente faz, né? A gente emite um documento orientativo em um primeiro momento. Claro que sim, há incidência de casos graves, mas em um número bem menor, tá? E em casos graves, a gente faz então a emissão da notificação, aonde o responsável terá um prazo para realizar as adequações. Caso isso não seja realizado, então a gente parte para o auto de infração e a lavratura da infração propriamente dita. Tati, alguns casos aí que você pode orientar a nossa audiência, assim, que daqui a pouquinho o pessoal está nos ouvindo, como já falamos em outros momentos, né? Mas como estamos nesse momento de novo, que possa, isso eu não tinha percebido, eu posso mudar, até sem precisar ser denunciado, e que você nem precisa ir lá, né? Só nos ouvindo aí. Cita alguns casos para nós aí, por gentileza. Falando agora, então, que as temperaturas voltaram a diminuir novamente, né? Conforme a nossa legislação municipal 8639 de 2026, então, o que nós podemos fazer em relação as condições em que os nossos animais estão encontrados? Primeiramente, pensando no frio, um abrigo adequado, tá? Se é um animal que dorme externamente à residência, ele precisa ter uma casinha bem fechada, bem vedada, compatível com a altura e o tamanho do animal. Sempre importante
colocar cobertores, panos velhos. Outra coisa também é a questão da corrente. Segundo a nossa legislação, o comprimento mínimo de corrente para um animal preso é de 2 metros de comprimento, ou senão uma espia vai e vem. Também sempre cuidar a questão da limpeza dos recipientes de água e alimento, também fazer a troca diária de água fresca para o animal, sempre é muito importante. E caso alguém tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, ou também queira relatar algum caso, é só entrar em contato com o Departamento do Bem-Estar Animal, tá? A gente hoje então tem o WhatsApp, que é 549-9658-5570, ou também pode entrar conosco diretamente pelo aplicativo do Vera Mais, no setor de proteção e bem-estar animal. Tem algum animal assim, desses assim, considerados mais de casa, que resiste mais ao tempo? Porque as pessoas têm muito disso, né? Não, mas esse aí não precisa, tá exagerando, ele foi criado para o tempo, né? Existe algum, ou todos eles são sensíveis? Todos são sensíveis, tá? É diferente do que as pessoas pensam, né? De que o animal, por ter pelo, ele é mais resistente ao frio. Na verdade, não, né? A gente fala da questão evolutiva que o animal passou ao longo do tempo, e conforme quanto mais ele foi domesticado pelas pessoas, mais ele foi se adaptando, né? Então, o animal, ele hoje resiste muito menos ao frio do que comparado a muitos anos atrás. Claro que se a gente pensar num animal de porte grande, por exemplo, cavalo, ovelha, boi, daí seria outra situação. É um animal muito maior, que tem um percentual maior de gordura, de proteína, então é bem diferente em relação quando falamos de cães e gatos, né? Então, a gente reforça essa importância das pessoas prestarem atenção nos sinais, e na dúvida, né, Tati, entre em contato com a prefeitura, que a prefeitura vai fazer essa verificação, né? Isso mesmo. Lembrando então mais uma vez que todas as denúncias são totalmente anônimas. Se vocês viram alguma situação que talvez chamou a atenção, algum comportamento diferente em determinado animal, pode entrar em contato conosco, tá? Estaremos sempre à disposição. Mais uma vez, o WhatsApp do Departamento de Bem-Estar Animal é o 549-9658-5570. Quem preferir pode ir pessoalmente também à prefeitura. Estamos no 2º andar, na Diretoria de Meio Ambiente. Ou também, quem quiser realizar denúncias totalmente anônimas, temos o aplicativo Vera Mais, através da aba Setor de Proteção e Bem-Estar Animal. Qual é o perfil de quem abusa dos animais aí? Tem isso? Dá para assim identificar? Por isso você falou que nesse caso a pessoa chegava meio embriagada em casa e daí pegava o animal, né? Tem algum perfil assim? Normalmente pessoas que costumam ter enquadramento de maus tratos possuem uma ficha criminal extensa em outras situações. A gente pode estar aí falando de abuso contra crianças, contra mulheres, feminicídios, abuso contra idosos, né? Então, sempre tudo está interrelacionado e linkado, exatamente. Obrigado, Tati. Eu que agradeço. Obrigada, Tati, né? Assim que conseguir, a gente espera que dê um alívio também na agenda da Tati, que está corrido. Mas aí ela vai trazendo informações aqui sobre o bem-estar animal. E mesmo assim, agradecendo por ter tirado esse tempinho aí, né? Deve ter enforcado o café hoje ou não? Hã? Com certeza. Agora 8:45. Previsão do tempo. Oferecimento